Pessoal, então, dando sequência aqui, nós comentamos sobre múltiplos divisores, e aí dentro desse conteúdo eu falei do MMC e do MDC. Para a gente calcular MMC e MDC, a gente precisa aí de um conceito que se chama fatoração. Fatoração porque vem de fator, fatores, multiplicação. Então, todo número ele pode ser escrito por uma decomposição de fatores primos. Esse é o teorema fundamental da álgebra. Esse teorema fundamental da álgebra, ele fala que todo número pode ser escrito como uma decomposição de fatores primos. E agora entra uma pergunta para a gente: o que são fatores primos? O que são números primos? Um número primo, a definição dele, ela é simples. Um número primo é um número que tem como divisor somente o 1 e ele mesmo. Então, número primo são números que possuem como divisores somente o 1 e ele mesmo. Por exemplo, vamos descobrir aí, ó, o número 1 ele é primo? Por definição, o 1 não é primo, porque o 1 ele é ele mesmo, e ele é o 1. Então, ele entra aí uma ambiguidade. Então, por definição, o 1 não é primo. Próximo número, o 2, ele é primo? Quais são os divisores do 2? Os divisores do 2 é somente o 1 e o 2. Então, o 2 é primo. O número 3, ele é primo? Quem divide o 3? O 1 e o 3. Então o 3 é primo. O número 4, ele é primo? Quem divide o 4? O 1, o 2 e o 4. Aqui ele tem alguém além do 1 e dele mesmo. Então o 4 não é primo. E assim por diante. O número 13, por exemplo. Quem divide o 13? O 1 e o 13. Então ele é primo. A ordem dos números primos, assim, os primeiros que a gente tem são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. E aí por diante. Até o 19 ele é bem importante a gente saber, ou lembrar como que a gente faz para ver se ele é primo ou não. O número 2, ele é o único número primo par. Então, com exceção do número 2, todo número primo, ele é ímpar. Mas nem todo número ímpar é primo. Então, por exemplo, o 9 ele é ímpar, mas ele não é primo. Bem? Então, esses são os números primos. O que o teorema aí fundamental da álgebra diz é que todo número pode ser escrito como uma decomposição de fatores primos. O que isso significa para a gente? Isso significa que, se eu pegar o número 30, eu consigo escrever ele como uma decomposição de fatores primos. 30 pode ser escrito como sendo 2 vezes 3 vezes 5. Os números primos, se você reparar, 2 vezes 5, 6, 6 vezes 5, 30. E aí, esse processo, a gente descobre quais são os números fazendo o seguinte: eu pego 30, passo um traço, e aí eu vou pensar. O primeiro número primo é o 2. 30 dá para dividir por 2? Dá. 30 por 2 dá 15. Abaixo. 15. Qual é o 2? Dá para dividir por 15? Não. Qual que é o próximo número primo? 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. Dá 5. 5 dá para dividir por 3? Não. Qual que é o próximo número primo? O 5. 5 dividido por 5, 1. Quando você chegou no 1, acabou. Então, aí 2 vezes 3 vezes 5, que é o que a gente colocou lá. Essa é uma decomposição aí em fatores primos. Outro exemplo, 60. Agora eu vou fazer por aqui, ó. 60 por 2 dá 30.
Dá por 2 ainda? Dá. 30 por 2 dá 15, depois não dá mais por 2, vai por 3, 15 por 3 dá 5, depois não dá mais por 3, vamos por 5, 5 por 5 dá 1. Então aqui a gente escreve assim, ó, 2. 2 ele apareceu duas vezes, ó, então 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. A potência representa quantas vezes o número apareceu ali. Então essa é a decomposição em fatores primos. Agora vamos supor se eu pergunto para vocês, qual é o MMC de 30 e de 45? Você não precisa fazer a tabela do 30, fazer a tabela do 45 e procurar um número comum. Você pode simplesmente colocar 30,45, passar um tracinho aqui e ir fatorando esses números. Então, por 2. 30 por 2 dá 15. 45 não dá, repete. Que número dá para dividir agora? O 3. 15 por 3 dá 5, 45 por 3 dá 15. Próximo, por 3 de novo. 5 por 3 não dá, repete. 15 por 3 dá 5. Depois por 5. 5 por 5 dá 1, 5 por 5 dá 1. Agora, como eu estou procurando o MMC, eu multiplico todo mundo que ficou nessa linha. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 6, 18. 5 vezes 18, 90. Então, MMC de 30 e de 45 é 90. Eu achei o mínimo múltiplo em comum entre 30 e 45. Uma outra forma é você achar o MDC. Se eu quiser achar o MDC de 30 e de 45, como que eu faço? Você pode usar a mesma continha que foi feita, só que aí você vai procurar as linhas em que você dividiu ambos os números pelo número que está aqui na direita. Então, 30 dividido por 2. 30 dividido por 2. Opa! 30 dividido por 2. Mas 45 não. Tudo bem. Aqui na linha de baixo, ó, 15 é dividido por 3. E o 45 também divide por 3. Então, circulo por 3. Na linha de baixo, 5 é dividido por 3. Não. 15 é dividido por 3, sim. Mas foi um número só, não foi todo mundo. E na última linha, 5 é dividido por 5 e o 5 é dividido por 5. O MDC vai ser dado pelas linhas em que a gente dividiu todo mundo ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar o 3 vezes 5. E vai dar 15. Então, 15 é o máximo divisor comum entre 30 e 45. É assim que a gente faz para encontrar os mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Existe um outro jeito de achar o máximo divisor comum, que é o seguinte. Você já fazer o processo pensando em quem divide os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu sei que o 2 não dá, porque um é par e o outro não é. Eu já vou por 3. Aqui daria 10 e aqui daria 15. Tem algum número que divide o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Sim. Ficaria 2 e aqui ficaria 3. E aí acabou aqui. Isso é muito utilizado para simplificar frações. Por exemplo, a gente tem lá uma fração. 12 trintaavos. Simplifica essa fração. Você pode fazer o MDC delas. Então, 12,30. 12 ou 30, dá para dividir por 2? Dá. 12 por 2 vai dar 6, 30 por 2 vai dar 15. Tem algum número que divide o 6 e o 15 ao mesmo tempo? Tem, o 3. 6 por 3 dá 2, 15 por 3 dá 5. Tem mais algum número que divide o 2 e o 5 ao mesmo tempo? Não tem. O que significa isso? 2 vezes 3, 6. Significa que eu dividi por 6 em cima e embaixo. 12 dividido por 6 dá 2, ó, esse resultado aqui. 30 dividido por 6 dá 5, esse resultado aqui. E essa fração que a gente teve aqui, ela é irredutível. A gente usa nesse sentido. E um exemplo de quando a gente usa MMC. 2 terços mais 3 quartos.
para fazer a continha, a gente viu que o denominador tem que ser em comum. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4? Você vai lá e faz 3,4, por 2 dá 2, aqui 3, por 2 dá 1, aqui 3, por 3, aqui dá 1 e aqui dá 1. Multiplica todo mundo, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12. Então, aqui embaixo vai ser 12. Aí a gente cria frações equivalentes. 12 por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. 12 por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, 17. Então vai dar 17 dozeavos. Beleza, gente? Então, nessa aula, eu expliquei para vocês o que é uma fatoração. Desculpa, o que é uma fatoração. Quais são os números primos e como a gente faz essa fatoração. Qual é o processo do MMC e o do MDC. Belezinha?